Você já reparou como algumas pessoas simplesmente fluem pela vida? Parece que tudo conspira a favor delas. Saúde em dia, relacionamentos harmoniosos, oportunidades que aparecem do nada. Mas será mesmo sorte? Ou será que elas entenderam algo que a maioria ainda ignora? Existe um princípio espiritual que transforma completamente a maneira como vivemos e percebemos o mundo. A lei da unidade. No mundo espiritual, nada acontece sem concordância. Se essa palavra tocar teu espírito, comenta aqui embaixo: eu concordo com o céu, e dá legalidade ao mover de Deus sobre a tua vida. Essa primeira lei é um chamado à consciência. Nós não somos seres isolados. Estamos todos interligados por correntes invisíveis, como gotas de um mesmo oceano. E esse oceano tem um Criador, o Deus que nos formou com propósito e intenção. A Bíblia afirma: em Cristo todos vocês são um só. Gálatas 3:28. Essa não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Quando lançamos uma pedra na água, as ondas se espalham. Assim também são nossas palavras, escolhas e atitudes. O que você faz não fica contido em si mesmo. Você está moldando o ambiente ao seu redor. E mais, está dando forma ao mundo espiritual à sua volta. Essa interconexão é poderosa, mas também é uma responsabilidade. O que você libera, seja amor ou rancor, volta para você em forma de consequência. A física quântica já fala da interdependência entre partículas separadas por distâncias imensas. O estoicismo antigo, por sua vez, ensina que o homem sábio vive em harmonia com a natureza e com a razão universal. E a palavra de Deus confirma: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Tudo está ligado. Essa unidade nos chama a um novo nível de consciência. Não é sobre ser bonzinho ou espiritualista de fachada. É sobre acordar para o fato de que seu pensamento afeta o campo energético ao seu redor, que sua amargura tem consequência, que seu perdão pode libertar gerações, que sua fé move os céus. O primeiro passo para se alinhar com essa realidade é observar seus pensamentos, suas palavras, suas reações. Você está criando comunhão ou separação? Está semeando vida ou destruição? Está ativando o céu ou permitindo que o caos se manifeste? Jesus não veio apenas nos salvar, ele veio nos reconectar. Em João 17:21, ele orou: Pai, que todos sejam um, assim como tu estás em mim e eu em ti. A verdadeira espiritualidade começa aqui, entendendo que o outro não é seu inimigo, mas parte de você, que seu coração é uma extensão do céu e que quando você se alinha com Deus, você se alinha com o fluxo criador de todas as coisas. Você já teve um daqueles dias em que tudo simplesmente dá errado? Parece que o universo inteiro decidiu testar sua paciência? Agora pense no contrário, aqueles dias em que tudo flui com leveza, encontros certos, palavras doces, tudo no compasso. Isso não é acaso, é vibração. A lei da vibração nos ensina que tudo no universo vibra, e a vibração atrai o que é semelhante. A ciência confirma isso. Tudo é energia em movimento, desde os átomos de um grão de areia até os pensamentos que você emite. Mas a Bíblia já revelava esse princípio muito antes. Assim como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:7. Aquilo em que você acredita e sente constantemente molda o ambiente à sua volta. Você é como uma antena espiritual, sintoniza o que vibra e emite na mesma frequência. Se você vive na reclamação, no medo, no ressentimento, a realidade ao redor vai ressoar com esse padrão. Mas se você vibra gratidão, fé, amor, um mundo se abre. Portas se destrancam, pessoas certas aparecem, o favor de Deus se manifesta.
Não se trata de forçar positividade tóxica. O chamado aqui é mais profundo, é transformação interna. Não adianta sorrir por fora se o coração está travado por dentro. É preciso alinhar sua essência àquilo que você quer atrair. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 45. Então encha-se daquilo que edifica. Alimente sua fé, sua esperança, seu amor próprio. Troque a culpa pela graça. Troque o medo pela confiança no Pai. Quer mudar sua vida? Mude sua vibração. E como fazer isso? Comece com atitudes simples, mas poderosas. Louve mesmo nos dias difíceis. Declare promessas bíblicas em voz alta. Ouça canções que elevam. Busque relacionamentos que te empurrem para cima. Encha sua mente daquilo que é verdadeiro, nobre, justo e digno de louvor, como Paulo escreveu aos Filipenses 4:8. Você não foi criado para andar em baixa frequência. Você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 19. E o Espírito vibra em fé, em poder, em cura, em reconciliação. Quando você se conecta com isso, você se torna um ímã do céu na terra. Lembre-se, você atrai o que você carrega. E se Cristo habita em você, o que você carrega é vida, luz e graça. O mundo espiritual responde à sua vibração. Ajuste a sua frequência ao som do céu e observe os milagres começarem a se alinhar. Nada acontece por acaso. Essa é uma daquelas frases que a gente repete sem pensar, mas ela carrega uma verdade espiritual profunda. Tudo que você planta, mais cedo ou mais tarde, vai florescer ou vai cobrar um preço. Esse é o coração da lei de causa e efeito. E sabe de uma coisa? Ela é tão espiritual quanto prática. A Bíblia já dizia isso há séculos. Aquilo que a pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Gálatas 6:7. É direto, sem rodeio. Você não pode plantar limão e esperar colher uvas. Não dá para semear raiva e esperar colher paz. A causa que você gerar, intencional ou não, trará um efeito, sempre. É por isso que tanta coisa em nossa vida parece cíclica. Já percebeu que certos padrões se repetem? Relacionamentos que terminam da mesma forma, dificuldades financeiras que voltam, sentimentos que insistem em dominar você? Talvez seja a hora de parar e fazer a pergunta que poucos fazem. Qual foi a causa disso aqui? A psicologia chama isso de autoanálise, a física de reação, o estoicismo de responsabilidade pessoal, mas a palavra de Deus chama de sabedoria. O tolo repete seus erros como um cachorro que volta ao seu próprio vômito. Provérbios 26:11. Forte, com certeza, mas libertador. A boa notícia? Assim como uma causa ruim gera efeito ruim, uma causa boa gera colheita abundante. Ajudou alguém hoje? Semeou generosidade? Escolheu o silêncio ao invés da briga? Fez o bem mesmo sem reconhecimento? O céu viu e o retorno virá. Quem dá com alegria será abençoado. Não pense que suas ações são pequenas demais para gerar mudança. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Começa minúscula, mas cresce e se torna árvore frondosa. Cada decisão sua é uma semente espiritual lançada no campo da eternidade. Viva com intencionalidade. Antes de agir, falar ou pensar, pergunte: qual fruto isso vai gerar? Quem vive consciente da lei de causa e efeito, vive com propósito, porque sabe que nada é neutro, tudo semeia algo. E se hoje você se encontra colhendo tempestades, não entre em desespero. O mesmo solo que produziu espinhos pode florescer se for tratado com arrependimento, fé e novas sementes. Deus é o dono da terra e Ele sabe restaurar qualquer campo destruído.
Você já se pegou exausto, tentando segurar tudo ao mesmo tempo: trabalho, família, vida espiritual, saúde, expectativas. Parece que quanto mais a gente corre, mais o mundo cobra. E quando finalmente paramos, é porque o corpo ou a alma colapsaram. Isso não é azar? É a lei do equilíbrio em ação. O universo foi desenhado por Deus para funcionar em harmonia. Há um tempo certo para cada coisa. A natureza vive por ciclos, dia e noite, calor e frio, trabalho e descanso. A própria criação segue esse ritmo. E quando tentamos forçar além do que foi estabelecido, algo se desequilibra e o resultado costuma ser dor. Newton já dizia que toda ação gera uma reação contrária na mesma intensidade. Isso vale também no espiritual. Se você se entrega ao extremo, sem pausa, sem oração, sem descanso, sem reconexão com a fonte, algo dentro de você vai quebrar. Não porque Deus quis, mas porque você ignorou o sistema perfeito que Ele desenhou. No campo da psicologia, isso se traduz em burnout, crises de ansiedade, esgotamento emocional. Na fé, isso vira frieza espiritual. Nas relações, se transforma em afastamento. No corpo, aparece como doença. Mas o princípio é o mesmo. Quando a balança pesa demais para um lado, o outro lado cobra. Jesus, que era o próprio Filho de Deus, parava, saía para orar, dormia no meio da tempestade. Tinha tempo com os discípulos e tempo sozinho. Ele não vivia em desequilíbrio, porque sabia que até para cumprir um propósito eterno, é preciso respeitar os limites terrenos. Você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Deus já cuida do mundo. Ele só espera que você cuide da parte que é sua. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Esse convite é equilíbrio puro. É hora de parar de tentar ser onipresente e aceitar que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Que dizer não, às vezes, é o maior sim que você pode dar para a sua saúde mental e espiritual. Que se alimentar bem, descansar, rir, amar e adorar fazem parte da sua missão tanto quanto trabalhar e servir. O desequilíbrio é o aviso do céu. Algo precisa mudar. Quando você começa a ouvir esse alerta com humildade, sua vida começa a entrar no compasso certo. E aí, a graça flui de novo, a criatividade volta, a paz retorna, o Espírito Santo tem espaço para agir. Nada no universo é estático. Tudo está em constante transformação. Essa é uma das leis mais potentes da criação e também uma das mais negligenciadas pela mente humana. A gente foi condicionado a acreditar que o que sentimos é definitivo, que se hoje estou triste, fracassado ou com medo, então essa é minha identidade. Mas não é. Isso é só um estado temporário, e estados mudam, porque Deus criou o universo com a lei da transformação. Na ciência, isso é quase dogma. Energia não se destrói, apenas se transforma. Um calor vira luz, um movimento vira som, uma vibração vira matéria. E sabe de uma coisa? No reino de Deus é do mesmo jeito. A dor que hoje te machuca, amanhã pode ser o testemunho que cura alguém. A angústia que sufoca pode ser o solo onde Deus planta sabedoria. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José, vendido como escravo, foi transformado em governador. Davi, pastor de ovelhas esquecido, virou rei. Paulo, perseguidor da fé, se tornou o maior apóstolo aos gentios. O que esses homens tinham em comum?
Eles permitiram que Deus transformasse suas realidades. Eles não se agarraram à dor, deixaram ela ser processada no altar. E você também pode, porque o Espírito Santo é especialista em reciclar caos e devolver ordem. Como está escrito, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Isso não quer dizer que tudo o que acontece é bom, mas quer dizer que Deus pode transformar tudo em algo bom. A chave aqui é consciência. Você precisa parar de apenas reagir ao que sente e começar a redirecionar sua energia. Tá com raiva? Vai orar. Tá frustrado? Escreve, canta, pinta, serve alguém. Transforma a energia bruta em expressão divina. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12:21. Transformação não é mágica, é escolha diária. É você decidindo todo dia que não vai ser escravo do que sente, mas senhor do que escolhe. É pegar o medo e transformá-lo em coragem, a tristeza em empatia, o erro em aprendizado, a dúvida em fé. E quando você faz isso com constância, o céu começa a liberar novos níveis sobre sua vida. Porque quem é fiel com o que sente se torna digno de receber o que ainda não viu. Já percebeu que quando você foca em algo por muito tempo, as coisas começam a acontecer em torno daquilo? Às vezes é um desejo, uma ideia, um medo ou até uma obsessão. De repente, tudo na sua volta parece conspirar para confirmar aquilo. Isso não é coincidência. É a lei da atração em movimento. E sim, ela tem base espiritual e bíblica. Assim como você pensa, assim você é. Provérbios 23:7. Deus já disse, muito antes da física quântica te explicar, que o observador influencia o resultado. O que você pensa, sente e foca consistentemente molda o mundo à sua volta. Sua mente é um terreno espiritual, suas emoções, a água que rega, e sua fé, o sol que faz tudo florescer ou secar. Imagina sua mente como uma estação de rádio. Você escolhe a frequência. Se você sintoniza escassez, preocupação e insegurança, é isso que você vai ouvir e atrair. Mas se você sintoniza fé, gratidão e visão, o céu inteiro começa a se mover ao seu favor. Como Jesus disse, se vocês crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus 21:22. Aí você pensa, mas eu oro e não acontece nada. A questão não é só orar, é o que você crê enquanto ora. É o que você sente enquanto declara. A oração sem fé é som. A fé com ação é semente. Comece a reprogramar seu interior. Faça afirmações em voz alta. Eu sou filho de Deus. Eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou guiado. Não é autoajuda barata, é alinhamento espiritual. Lembra de Davi? Ele dizia para a própria alma, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmos 42:11. Ele atraía vitória porque não aceitava ficar no desânimo. Use a visão espiritual. Feche os olhos e veja-se vivendo o que Deus prometeu. Se visualize curado, restaurado, realizado. Tudo é possível para quem crê. Marcos 9:23. Você não está à mercê do acaso. Você está conectado a um reino que responde à fé. A lei da atração funciona quando você alinha pensamento, emoção e ação com a promessa de Deus. Se o Espírito tem te ministrado até aqui, sela isso com um gesto simples. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. É assim que essa mensagem alcança mais vidas famintas por fé, transformação e propósito. De todas as leis espirituais, nenhuma tem um impacto tão profundo quanto a lei do amor incondicional. Porque amor não é um sentimento frágil, é uma força espiritual que sustenta o universo. Deus é amor.
1 João 4,8. Isso não é poesia, é definição. O que sustenta tudo o que existe não é lógica, não é força bruta, não é mérito, é amor. Mas vamos tirar o romantismo da equação. Esse amor aqui não é aquele que depende de reciprocidade, nem de merecimento. É aquele que olha para o imperfeito e decide ficar, que vê o erro e ainda assim estende a mão, que sabe da dor, mas escolhe curar. Esse amor é divino. E sim, você foi criado para viver nele e manifestá-lo. Jesus resumiu toda a lei com uma frase: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Percebe? Sem amor próprio, o amor ao próximo se torna cobrança. Sem amor a Deus, o amor ao próximo vira peso. Sem amor pelo outro, o amor próprio vira egoísmo. É tudo conectado. A psicologia moderna chama isso de autoestima equilibrada. A espiritualidade chama de amor incondicional. E a palavra chama de mandamento. Não é sugestão, é fundamento. Porque sem amor, até a fé morre. Mesmo que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 2. Mas e quando dói? E quando amar parece impossível? É aí que o céu entra. O amor de Deus não nasce do esforço humano. Ele é derramado. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5. Você não precisa gerar esse amor, só precisa estar disponível para receber e liberar. Comece amando a si mesmo, sem máscara, sem auto-julgamento, sem precisar performar. Perdoe os erros do passado, aceite suas cicatrizes, porque são elas que formam o seu testemunho. Depois, comece a amar o outro não pelo que ele merece, mas pelo que você carrega dentro. Pequenos gestos mudam tudo. Um sorriso sincero, uma mensagem inesperada, me perdoa que você estava adiando. Essas ações liberam cura, curam lares, restauram amizades, aproximam o céu da terra. O amor é o que te torna parecido com Deus. Ele é a frequência mais alta do Espírito. E quando você decide viver nele, tudo muda. Porque o amor não falha, nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. Quantas vezes você já tentou mudar pessoas, forçar situações, corrigir o que não era seu para consertar e terminou frustrado? A sensação de nadar contra a maré, de lutar contra algo maior, é exaustiva. Mas a verdade é que muita da nossa dor nasce da resistência à realidade. E aqui entra a lei da aceitação. Aceitar não é desistir. É ter maturidade espiritual para distinguir o que pode ser transformado do que precisa ser entregue. A Bíblia ensina isso com clareza. Deixe o Senhor dirigir a sua vida e confie nele, e Ele ajudará você. Só que para deixar Deus guiar, você precisa abrir mão do volante. A gente vive tentando controlar tudo. Tempo, resultado e sentimentos, até as reações dos outros. Mas isso só gera tensão. Porque toda vez que você tenta ser Deus na sua própria vida, o fardo fica insuportável. Aceitação é dizer: Pai, eu entrego. Me dá sabedoria para fazer o que é meu e paz para descansar no que é teu. A psicologia chama isso de regulação emocional. A filosofia de amor fati, amar o destino. A Bíblia chama de fé. Quando Paulo foi impedido de seguir viagem por várias circunstâncias, ele não murmurou. Ele escreveu cartas, que hoje viraram parte do Novo Testamento. Ele aceitou, se adaptou e Deus agiu. Jesus mesmo no Getsêmani mostrou o maior exemplo de aceitação espiritual. Pai, se queres, afasta de mim este cálice.
Porém, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que muda tudo, porque quando você para de resistir ao que Deus está fazendo, Ele começa a fluir onde antes você travava. Aceite as pessoas como são. Aceite seu processo. Aceite que certos caminhos se fecharam não por castigo, mas por proteção. Aceite que você não precisa estar no controle. Você precisa estar em paz, porque onde há paz, há direção. E onde há direção, há propósito. Aceitação não é passividade, é fé prática. É o ponto onde você entende que confiar é mais poderoso do que tentar dominar. Quando você aceita, você alivia o coração e abre espaço para o novo de Deus. Respira fundo, solta o que não é teu para carregar e diga como Davi: em paz, me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A vida tem ritmo, e quando você tenta acelerar o que ainda está brotando ou ressuscitar o que já morreu, só colhe frustração. Existe um princípio espiritual poderoso que muita gente ignora: a lei da ciclicidade. Nada é permanente, nem o caos, nem a calmaria. Tudo tem tempo, tudo tem fase. E isso é um alívio. O que acontece neste mundo, acontece no tempo que Deus escolhe. Se isso não te traz paz, você ainda está tentando controlar o tempo com as próprias mãos. Mas se você entende isso, começa a enxergar a beleza até nas pausas. A natureza ensina isso sem esforço. Há dias de sol e dias de chuva, estações de flores e estações de poda. Por que sua vida deveria ser diferente? Você não foi criado para viver em modo acelerado eterno. Até o sucesso tem pausa. Até a vitória exige silêncio. E sim, até o propósito passa por invernos. Mas o problema é que o mundo grita produtividade. E o céu sussurra: obedeça ao ritmo. Jesus respeitava os ciclos. Ele curava, depois se retirava. Ensinava, depois dormia no barco. Morria numa sexta e só ressuscitava no domingo. Não tinha ansiedade no processo. Por quê? Porque ele sabia que tudo tem seu tempo determinado. A ciclicidade não é castigo, é estratégia divina. Porque sem inverno, não tem primavera. Sem poda, não tem frutos. E sem descanso, não tem unção. Às vezes, o que você chama de parado é só Deus te preparando para algo que você ainda não está pronto para segurar. Então para de se comparar com quem está em outra estação. O que é colheita para um, pode ser semeadura para você, e está tudo certo. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Mas só se você respeitar o tempo da lágrima, sem desistir do tempo da colheita. Aprenda a ler os sinais da sua alma. Quando tudo em você grita, pausa. Talvez seja o Espírito dizendo: recarrega, silencia, ouve. E quando tudo te empurra para avançar, talvez seja a hora de dizer sim para o novo ciclo. Se essa palavra falou contigo, não deixe ela parar em ti. Compartilha com alguém que também precisa entender o tempo que está vivendo. Pode ser que hoje, através de você, Deus traga sentido a uma alma perdida no ciclo errado. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Talvez tenha sido uma lembrança, uma ferida, um insight ou simplesmente aquela certeza silenciosa de que Deus está puxando você para mais perto. Porque essa não é só uma jornada sobre leis no universo, é sobre identidade espiritual. Sobre quem você realmente é, parte do todo, filho do Pai, herdeiro de uma realidade eterna. Vimos que tudo está conectado, nada é separado do plano de Deus, que sua vibração define o que você atrai, porque sua fé é um antena espiritual. Que toda ação gera consequência e você colhe o que planta, que o equilíbrio é uma linguagem do céu e sem ele a vida entra em colapso. Que dor não é fim, é matéria-prima de transformação.
que foco e fé moldam o que você vive. E amor incondicional é o que sustenta tudo. Você aprendeu que aceitar não é fraqueza, é sabedoria, que a vida tem ciclos e respeitá-los é fluir com o Espírito. E por fim, que nada muda se você não agir, porque a fé sem ação é morta, mas que tudo que você vive fora é reflexo do que existe dentro, e que acima de tudo você é livre para escolher viver em alinhamento com o céu ou continuar repetindo os padrões que te aprisionam. Essas leis não são apenas princípios filosóficos. Elas são espiritualidade em movimento. São convites de Deus para uma vida mais leve, consciente e cheia de propósito. São caminhos para viver o que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas abundância não é acúmulo, é plenitude. É saber que até as dores têm sentido, que até o silêncio é resposta, que até os ciclos difíceis são parte do plano e que quando você se alinha com o Espírito, tudo começa a fazer sentido. Agora você tem nas mãos uma chave, ou melhor, 12. Cada uma dessas leis é um portal, um novo nível, um chamado, e a escolha continua sendo sua. Então levanta, sacode a poeira, ajusta a frequência, planta com propósito, age com fé, ama sem filtro, aceita o que não pode mudar, flui com o tempo, transforma o que te trava, atrai o que é do céu, cuida do jardim interior e constrói com o Espírito Santo uma realidade que glorifique a Deus e inspire o mundo. Porque a vida não é uma repetição de dias, é uma missão. E você foi chamado para cumprir a sua.